2, 1. Olá, minha gente, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Lacerda. Estamos aqui em mais um vídeo e vamos resolver a prova de contabilidade da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Prova realizada no ano de 2021 e claro que teve contabilidade, a matéria aí do momento, a matéria aí que está sendo cobrada também para as carreiras policiais. Vocês já sabem, é uma matéria muito cobrada para a área de controle, auditoria, fiscal, tribunais, áreas de administração como um todo, mas agora vem caindo bastante para a área policial. Então vamos resolver as questões de contabilidade para você ter uma noção aí em que posição você está em relação ao aprendizado. Onde você precisa melhorar mais, onde você já está legal. Essa é a função da resolução de questões de provas anteriores. Vamos lá então, pessoal? Primeira questão. A primeira questão, ele pergunta, né, a referência à riqueza líquida, essa é a palavra-chave, de uma entidade pode ser associada, prova de alternativa, né, tem várias alternativas, mas nós temos a função, né, a situação líquida da organização mensurada e demonstrada pelo processo da equação fundamental do patrimônio, que é ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido, a gente pode substituir por situação líquida na hora que a gente for fazer as transações, né? Bom, ativo, pessoal, é uma riqueza, né? Não deixa de ser uma riqueza, né? É um patrimônio próprio. Mas o PL é considerado a riqueza líquida. É ela que é a riqueza líquida, tá? E o PL nada mais é do que um resíduo do confronto entre ativos versus passivos exigível. Então ficaria ativo maior do que o passivo exigível, o resultado é patrimônio líquido, nesse caso positivo. Então, o que é a riqueza da organização? A riqueza da organização está associada ao confronto entre ativos e passivos exigíveis quando o ativo é maior do que o passivo exigível, para a gente ter um PL positivo, porque o ativo pode ser menor do que o passivo exigível, mas a gente vai continuar a ter PL, mas negativo, representado por uma situação líquida negativa, ok? Então, o resultado só pode ser a letra D de dado, ao montante dos ativos deduzidos os passivos. Como eu falei, se o ativo é maior do que o passivo, eu tenho um PL positivo. Se o ativo ele é menor do que o passivo, sempre é exigível, né, já que o PL também é passivo, nós temos um PL negativo, tá? Então a riqueza líquida da organização de uma entidade pode ser associada, sim, ao confronto entre ativos e passivos. Vamos à próxima. A próxima, na lógica patrimonial, a aquisição de material de expediente para o estoque. Então já sei aqui que já tem estoque aí na jogada, né? Com pagamento à vista, então eu já acionei a conta caixa ou a conta banco. Aqui cair na prova, tá correto. É considerado um fato contábil? Gente, uma dica, toda vez que tiver algo à vista que não tenha desconto, tá? Incondicional, que é o desconto dado na hora da compra, para quem está vendendo, que seria um fato misto, né? Aqui não está falando nenhuma referência de desconto, condicional, incondicional. Nesse caso, por ser à vista, tinha que ser um incondicional. Então, por exemplo, se a compra foi no valor de 100, eu vou ter um débito na conta estoque, no valor de 100, e um crédito na conta caixa, no valor de 100, né? já que está reduzindo a conta caixa e aumentando a conta estoque. Eu tenho aqui duas contas patrimoniais, mas eu não tenho nenhuma conta de resultado. Se eu não tenho conta de resultado, já que há um aumento de ativo, há uma diminuição de passivo, de ativo, mas na mesma proporção, eu ganhei 100, eu perdi 100. Tudo bem, eu perdi 100, mas eu ganhei 100. Então, eu aciono apenas duas contas patrimoniais. Então, não pode ser modificativo, não pode ser modificativo, não pode ser misto, não pode ser misto.
Porque nessas 4 operações aqui, eu tenho que ter necessariamente uma conta de resultado. Então, só pode ser fato permutativo. Dica: no fato permutativo, eu tenho apenas 2 contas patrimoniais e não há alteração quantitativa de PL, tá? Não tem alteração quantitativa de PL. Só há uma alteração quantitativa do patrimônio ou das contas patrimoniais. Aí sim. Se ele falar assim, uma alteração quantitativa do caixa, houve. Né? O caixa foi reduzido. Né? Há uma alteração quantitativa do estoque? Sim, aumentou o estoque. Então, se eu falar da conta patrimonial, há uma alteração quantitativa. Quando eu falar de PL, que é o que a gente relaciona para ser fato, aí é permutativo. Muito bem. Vamos à próxima. A elaboração de um plano de contas, que é aquele plano cartesiano que você distribui, dispõe as contas em uma demonstração contábil. Está aqui um plano, por exemplo, né? Ativo, passivo, PL. Isso aqui é um plano de contas, né? Uma disposição de contas. Para uma entidade requer a definição dos elementos considerados essenciais para a definição de uma conta, tais como nome. Aqui ele deu uma vacilada, né? Porque nome é obrigatório, mas não é essencial, né? Mas enfim, está no comando. Função, tá? Função é para saber se a conta é patrimonial, se a conta é de resultado, se a conta é retificadora. Funcionamento, para saber se há débito ou crédito. E a natureza das contas, se é devedora, se é credora. Aí ele fala, quanto à natureza, um exemplo de conta devedora, aí a gente recorre ao esqueminha básico para você lembrar na hora da prova por meio de 2 razonetes aqui. Ó. Nas contas de ativo, atenção, ó, nas contas de despesa e nas contas retificadoras de passivo e de PL, salvo uma de PL chamada ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta híbrida, pode ter natureza devedora ou credora. Eu tenho, aqui no razonete, débito e crédito, aqui também vai ter débito e crédito, né? Aumento quando debita e diminui quando credita. Então, para fins de prova, a natureza está ligada ao que aumenta. Então, as contas do ativo, despesa e retificadora de passivo e PL têm natureza devedora. Tá? Isso aqui é um bom pontapé, um ótimo pontapé para você começar a entender essa dinâmica de lançamentos e de natureza. Tá? Já no lado do passivo, do PL, da receita e das contas retificadoras de ativo, aí é o contrário, ó, eu diminuo quando debito e aumento quando credito. Então, por aumentar quando credita, essas contas têm natureza credora. Só com adendo, na receita só há crédito, tá? E na despesa aqui só há débito. Não se credita nas contas de despesa, não se debita nas contas de receita. Elas estão aqui porque elas têm as mesmas naturezas, tá? Bom, pessoal, se você lembrar disso aqui na hora da prova, você tem grande chance de acertar. Porque o restante da pergunta é lembrar, por exemplo, quem é ativo? Conta caixa, conta estoque, tá? Conta mercadorias, a conta duplicatas a receber, bens do ativo imobilizado, tá? Então você vai começando a memorizar por meio desse pontapé. Então, claro que a resposta só poderia ser a letra B de bola, já que fornecedor é passivo, tem natureza credora. Capital social é PL, tem natureza credora. Imposto a pagar, passivo, natureza credora. Financiamento, passivo, natureza credora. Então você não adianta, eu tenho que lembrar o nome das contas. Não adianta, pessoal. Não adianta você ir atrás do nome das contas. Você precisa aprender primeiro essa dinâmica aqui, ó. Quais são as contas que têm natureza devedora, quais são as contas que têm natureza credora. Esse é o primeiro passo. Aprendeu isso? Essa dinâmica, que é muito confusa, você vai se confundir muitas vezes na hora da resolução da questão, mas é um grande pontapé. Se você não aprender isso, não adianta você memorizar.
Porque, por exemplo, aqui está uma questão até relativamente fácil. Mas, por exemplo, ele poderia trocar na prova por impostos a recolher ou a recuperar. Aí já embanando tudo. Peraí, recolher, eu estou recebendo? Recolher dá a entender uma coisa que você está ganhando, né? A recuperar também pode ser, né? Entendeu? Então pode ser que ele, por exemplo, no lugar de fornecedores aqui, ele poderia ser adiantamento a fornecedores. Entendeu, pessoal? E esse adiantamento de fornecedores é um ativo, né? Com essa preposição A aqui, ó. Então ele teria natureza devedora. Nós teremos duas questões corretas, tá? Então, a questão está relativamente simples, mas numa prova mais complicada, ele pode colocar termos mais complicados, né? Então, estoque tem natureza devedora, só pode ser a letra B. Próxima. O contador de uma empresa registrou diretamente em uma conta de resultado, que é de uma despesa, podia ser receita, né? A aquisição do material de expediente para estoque, que só deveria ser baixado quando a despesa baixado como despesa quando requisitado, né? Para efetuar a retificação do lançamento contábil, deve realizar uma. Olha, ele está querendo dizer o seguinte, ó, o contador da empresa registrou diretamente uma conta de resultado na aquisição de material de expediente para estoque, que só deveria ser baixado quando a despesa fosse requisitada, ou seja, quando, por exemplo, eu tenho aqui um fornecedor, tá? O fornecedor enviou para o escritório, né, o órgão público, por exemplo, aí o item entrou aqui, ó, no almoxarifado, está aqui guardadinho, e aí um servidor, pode ser você, requisitou o material. Ó. Aí quando há a requisição, aí eu tenho que dar baixa no estoque. Isso gera uma despesa, porque o item está saindo do estoque. Tá? Só que a questão está me dizendo que só deveria ser baixado quando requisitado. Então, quer dizer, não há requisição. Então, eu estou nessa fase aqui ainda, ó, que é a fase do comprar o item, né? Então, quando eu compro o item, o dinheiro sai, né? O dinheiro sai e o item entra. Não tem despesa, tá? Então, eu tenho, por exemplo, material de expediente. Eu debito, né, o valor, tá? Porque está entrando. E aí ele registrou uma despesa no momento que não deveria, tá? Que é um débito também, ó. Mais errado ainda, né? E aí o valor, tá? E aí esse lançamento aqui está errado. Esse aqui está correto, ó. Esse aqui está correto. Só que a despesa está errada. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lançar um crédito, né, em receita, para cancelar essa despesa aqui, tá, gente? E lançar, na verdade, desculpa, um crédito na conta de despesa. Aí você vai dizer, Paulo, mas você falou anteriormente que não teria crédito em despesa. Não teria crédito em despesa como forma de você lançar de forma correta, entendeu? Aqui é um lançamento de regularização. Eu estou regularizando o lançamento. Aí eu vou creditar na despesa para cancelar essa despesa aqui, tá, gente? E vou, agora sim, creditar em receita. Desculpa, eu me confundi aqui, tá? Desculpa, deixa eu consertar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos fazer com calma, porque contabilidade é assim mesmo. Olha só, eu tenho aqui o órgão público, por exemplo, a Polícia Civil do DF, e aí tem um fornecedor, tá? O fornecedor forneceu o item, né? Aí eu debito, e aí o GDF pagou para o fornecedor, né? Então, eu vou creditar, deveria creditar na conta caixa, né? Só que esse crédito aqui, ó, ele não aconteceu, tá? Houve o quê? De forma errada, já que o item só pode ser debitado em despesa no momento que ele é requisitado, tá? E ele não foi requisitado, ó, só deveria, então, ó, não, se só deveria, é porque não deveria ser, né? Então, não deveria ter isso aqui, ó. Então, eu debitei, eu fiz esse lançamento, fiz este lançamento. Mercadoria, que entrou débito,
e despesa débito. Esse lançamento aqui está totalmente equivocado, né? Então, para lançar de forma correta, eu tenho que creditar na conta despesa e fazer o lançamento correto, né? Que é mercadoria débito, tá correto a entrada, né? E crédito na conta caixa ou na conta financiamento, né? Que aqui não dá para saber qual é o lançamento. Esse lançamento aqui, ó, está correto. Então eu só repeti aqui, tá? Não foi um outro lançamento, não. Eu só fiz uma repetição aqui. Como eu fiz uma repetição, não pode ser o estorno, pessoal. Por que não pode ser o estorno? Porque o estorno deveria ser os dois lançamentos, mas só um está incorreto. Esse estorno também aqui não existe. Compensação não é um tipo de lançamento de regularização, tá? E complementação seria um erro em valor. Só que aqui no texto não fala em valor. Então também não pode ser complementação. Então só pode ser o quê? Transferência. Transferência é a transposição do lançamento, ora incorreto, para a conta adequada. Ok? Então, uma dica, toda vez que você tiver que corrigir todos os lançamentos, todos, aí é estorno. Se você tiver que corrigir apenas parcialmente o lançamento, porque no mínimo são dois, né? Tem um débito e tem um crédito. Se eu tiver que corrigir todos, ou seja, o débito e o crédito, ou os débitos ou os créditos, aí é estorno. Se eu tiver que corrigir apenas um deles, ó, parcialmente, eu vou corrigir só o crédito, ou vou corrigir só o débito, aí é transferência. Caso eu erre o valor do bem, aí será complementação. Então não é muito comum cair lançamentos de regularização em prova, tá? Mas aqui caiu, então você vê que cai, então tem que ficar atento também. Próxima. Em 1/7 de 2020, a companhia Alfa contratou um seguro para a sua frota. Os seguros sempre caem, porque é uma confusão para responder. Com cobertura de 1 ano, então vai até 1/7 de 2021. A partir da contratação no valor de 90 mil, que foram pagos à vista na assinatura do contrato. Isso aqui é o mais cobrado em prova. Ele sempre vai dizer que foi pago na assinatura do contrato. Opa, lembre-se, assinatura de contrato é ato, entendeu? Só que o pagamento à vista aconteceu nesse momento, então eu tenho um fato. Esse ato, então, gerou um fato concomitante, tá? No registro dessa transação, o lançamento a débito será na conta, aí ó, a gente se utiliza do esqueminha temporal, tá? Cobertura de 1 ano, né? Aqui foi o início, tá? E nesse início houve o quê? Um pagamento. Opa, já tem fato gerador ou no mínimo regime de caixa, né? Tem no mínimo regime de caixa. Se eu não tivesse pago aí, já seria outra história, tá? Mas como foi pago aqui, pessoal, eu vou registrar numa conta caixa, por quê? Porque eu estou pagando à vista. Então é crédito nessa conta. E na conta, pessoal, adiantamentos. O nome da conta mesmo é seguro a vencer, tá? Seria seguro a vencer. Só que, para ficar melhor de entender, eu tenho, pagando antes, o quê? Um direito, não tenho? Tenho um direito de que a seguradora me cubra, né, durante esse ano todo. Então é um direito, tá? É outro ativo. Então isso aqui é considerado como uma despesa antecipada, tá? Para mim, uma despesa antecipada é pagar algo antes de ter cobertura de algo, né? Porque a cobertura vai acontecer quando você sofreu um acidente com o carro, por exemplo. Então, a despesa antecipada eu debito, porque para mim é um direito. As duas contas são do ativo, entendeu, pessoal? Então, eu credito no ativo, debito também no ativo. Então, se ele colocasse no lugar de débito aqui um crédito, também estaria correto a resposta ativo, tá? Com o nome de despesa antecipada.
Ajuste patrimonial está no PL, despesa é conta de resultado, essa conta de resultado vai acontecer no decorrer dos meses, né? Por exemplo, primeiro mês. No primeiro mês, eu registro um débito em despesa, tá? E um crédito justamente em despesa antecipada, referente a 1/12 do que foi pago, entendeu? Já que são 12 meses, todo mês você vai fazer esse lançamento. Por exemplo, foi 90 mil, né? Vamos colocar um número mais aqui correto, 1.200. Então, a cada mês vai ser debitado em despesa e creditado em despesa antecipada, ao final de cada mês, R$100, tá, gente? O que equivale a 1/12 desse R$1.200, tá? Isso no decorrer dos meses. Mas no início, que é a contratação, o lançamento é débito em despesa antecipada e C em caixa, tá? Não pode ser despesa, então, não é passivo, porque as duas contas são do ativo, né? E não pode ser perda, porque perda é a mesma analogia da despesa. Então, a resposta correta, letra A. Próxima. A companhia contratou um seguro, mesma coisa, né? O mesmo comando aqui, 90 mil, tarará. Ao final do exercício 2020, lembre-se, foi 1/7, né? Então, são 6 meses de alguma coisa, tá? A despesa com seguro de frota, opa, vai ter despesa? Vai. Só por 6 meses. Lembre-se que a contratação é por 1 ano, né? Só que foi no dia 1º/7. No dia 31/12, haverá a edição de uma DRE. E eu só posso apurar a despesa do exercício, e não a que vai ter no exercício que vem, tá? Essa é a pegadinha do examinador. O veículo apresenta numa DRE do exercício, alfa, deverá totalizar o quê? Né? Ele pergunta sobre a despesa ao final do dia 31 de dezembro de 2020. Então aqui é simples, ó. Dia 1º/7 de 2020. De 2020, né? Aconteceu a contratação. Vai até 1º/7 de 2021. Aqui aconteceu a contratação. Junto com o pagamento, né? Que faz aqueles lançamentos anteriores. No final do ano, dia 31/12, eu vou editar uma DRE. Como foram 6 meses, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Totalizando 6 meses de uso do seguro, para mim vai entrar 6 lançamentos de despesa. Então vai entrar 6 lançamentos de 12, né? São 12 meses, né? A contratação. Vai entrar então a metade, né? A metade de 90 mil. Vai dar então 45 mil reais de despesa na primeira DRE, que são esses 6 meses, né? Então a resposta certa, 45. Né? Você olhando assim direitinho, assim, com um olhar de lince, você vai ver que a questão não é difícil. Ela só é grande, complicada, assim, no sentido do tamanho. Mas, lembre-se, você tem que se ligar, pessoal, quando for questões assim de lançamento, principalmente quando for lançar na DRE ou quando for fazer depreciação, tá? Quando for depreciação mensal, principalmente, você tem que ficar ligado quando é que começa a depreciação, tá? Nesse caso não é uma depreciação, é apenas uma despesa pelo uso do seguro, né? Porque seguro não é depreciado, seguro é intangível. Então, 1/7 forma-se então 7 meses. São 6 meses de uso, né? Até o dia 1º de janeiro do ano que vem ou 31 de dezembro deste ano, né? Então tem que ficar ligado aí na data da contratação. Próxima. A companhia Beta adquiriu um veículo dia 1/1. Opa! Tá? Tem que ficar ligado aí qual foi a data de contratação, de compra, etc. Pelo valor de 60 mil. Ela pretende usar o veículo por 5 anos e aliená-lo após esse período por 20% do valor da aquisição. Então ela pretende vender por 12 mil depois de 5 anos de uso. Que representa o valor residual. Isso aqui é o que eu acho que pegou muito, né? Porque aí muita gente fala, cadê o valor residual? Não está aqui, ó. É o mesmo valor que eu quero vender. Justamente o valor para, tipo, não ter prejuízo nem lucro, né? Ao final do período. Então, 20% de 60 mil vai dar 12 mil reais. Esse é o valor que eu vou utilizar aqui. Então, aí o lançamento contábil da depreciação, por enquanto não tem que fazer cálculo nenhum, é só para saber o lançamento, deve ser feito a partir das seguintes contas. Tem aqui as alternativas, né? Então, lembre-se, ó, quando eu compro um bem, tá? Um bem é um ativo.
ativo debita, credita. Nesse caso foi 60 mil, então eu debito porque nas contas do ativo debita quando aumenta, credita quando diminui. Esse bem ele será depreciado. O que é depreciado? É a perda do valor pelo seu uso, obsolescência. A gente sabe que carro deprecia muito rápido, obsoleto, fica obsoleto, etc. Né? Só que eu estou perdendo o valor, gente. Eu não estou perdendo o item, entendeu? Então eu não posso registrar a perda dele aqui, ó. Não posso, entendeu? Isso aqui não existe. Então eu tenho que abrir uma conta, que é a irmã dela, chamada conta retificadora, chamada depreciação acumulada, que é uma conta retificadora de ativo. Conta retificadora de ativo debita quando diminui, credita quando aumenta. Por quê? Porque ela corrige o ativo, então ela tem que ter natureza distinta. Então, nesse caso, eu vou creditar, né, o valor que está sendo depreciado. Só que o valor está depreciado é uma perda, e toda perda é uma despesa. Aí eu vou lançar aqui uma despesa com o nome depreciação, só depreciação. Lembre-se, depreciação acumulada é conta retificadora. Só depreciação é despesa. E na despesa eu debito quando aumenta, né? Então vai ter um débito em despesa, depreciação, e crédito em depreciação. Essa conta aqui ela é irmã dela, ó, né? Uma irmã gêmea, tá? Então a resposta certa, letra D de C, que é débito em despesa com depreciação, e C, depreciação acumulada, que é uma conta retificadora. Memorize, simples assim, ó. Depreciou, débito em depreciação, crédito em depreciação acumulada. Fechou? Lembrou disso aqui, ó, já faria a questão. Talvez você não saberia nem o que está lendo, mas saberia responder pelas alternativas aí, tá? Por que não posso creditar em veículo? Está aqui logo na letra A, ó, já para derrubar o aluno. Ó. Não pode, pessoal, porque eu não estou perdendo o veículo, entendeu? O veículo não está saindo para eu creditar. Eu estou perdendo apenas o valor dele. Então eu preciso retificar essa conta. É diferente do que perder o veículo vendendo, doando, por exemplo. Tá? Próxima. Aqui nós vamos fazer cálculo, né, pela depreciação linear. Mesmos dados, né, 60 mil, 5 anos de uso, vida útil, e o valor residual é 20% deste valor aqui. Ó. Então, representa como aqui, pessoal? Ó. Depreciação é igual a valor contábil bruto do bem menos valor residual dividido pela vida útil. Então, depreciação vai ser igual a 60 mil menos 12 mil, que é 20%, ó, que representa o valor residual, 20% de 60, dividido por 5. A depreciação, então, será igual a R$ 9.600 ao ano, entendeu? Aí você vai dizer, Paulo, mas não foi em julho? Não, julho foi a questão anterior, olha a pegadinha aqui, ó. Aqui é dia 1º de janeiro, então o ano cheio. Aí ele pergunta, ó, ao final do primeiro ano, o valor contábil do veículo, ou seja, o valor contábil líquido, adquirido pela beta, representa. Então é simples, é só você pegar o valor contábil bruto, 60 mil, né, e diminuir os 9.600 reais, que ao final do ano esse veículo não mais terá, porque ele será depreciado. Então o valor vai ser igual a 50.400. Resposta, letra A. Então a questão também não com muita dificuldade, né? Só o textozinho aqui, ó, maquiavélico mesmo, ó, que muita gente poderia ler e falar, se perguntar, meu Deus, cadê o valor residual? Não, se você lesse com calma, você ia perceber que o valor residual é o valor 20% dos 60%. 60% é 60 mil reais, 20%, 12 mil reais, ok? Próxima. No balanço patrimonial, as contas do ativo são organizadas em 2 grandes grupos, de acordo com o grau, o prazo, né, de realização no ciclo operacional. Então, como ele fala de prazo, é o prazo chamado crescente. Muita gente aqui fica louco. Ah, Paulo, eu li que era decrescente. É decrescente também, pessoal. Só que a decrescência é quando ele falar em grau de liquidez. Grau de liquidez. Mas é a mesma coisa. Todo mundo vai estar no ativo, tanto crescentemente como decrescentemente, tá? É uma questão apenas de informação.
é o prazo. Eu sempre digo o seguinte, ó, se você saiu de Brasília para o Rio de Janeiro, tá? Se você saiu de Brasília e foi para o Rio de Janeiro, você pode chegar ao Rio de Janeiro e falar assim, ó, eu vim de Brasília para o Rio. Ou você pode falar assim, eu tô no Rio, mas eu vim de Brasília. Você continuará aí no Rio de Janeiro, entendeu? Beleza? Então, a questão de crescência e decrescência é mais para diferenciar a relação de prazo, que é crescente. Então, quanto menos distante está, mais alto ele está. Então, vai crescendo, vai ficando mais distante, vai ficando mais longo, circulante e não circulante. Enquanto a decrescência tem a ver com o grau de liquidez, que é a transformação de dinheiro, tá? Então, no ativo, vamos colocar o ativo aqui como parâmetro, né? Ativo circulante vai estar mais alto, né? E o ativo não circulante vai estar mais baixo. Por quê? Em termos de prazo, eles são crescentes. Ou seja, quanto menos distante é o item que vai ser realizado, mais ativo circulante ele vai ser. Já quando eu falo em grau de liquidez, aí é decrescente. Decrescente, ou seja, quanto mais líquido ele é, mais alto ele está. Tá vendo? É a mesma coisa. Então ele fala, em geral, itens adquiridos para o estoque, com o objetivo de comercialização, devem ser classificados como ativo circulante. Por quê? Porque o estoque ele é muito líquido, entendeu? Ou tem um prazo de realização mais rápido, né? Ou seja, menos distante, entendeu? Para não errar em prova, segundo o CPC 16, estoques são ativos mantidos para venda, ou seja, comercialização. Você poderia matar aqui, inclusive. É usado também em processo de produção ou de materiais, usado de forma de materiais ou de suprimentos, que vão ser consumidos ou transformados na organização. Uma dica, toda vez que ele falar em estoque, pessoal, toda vez que ele falar em estoque, leia o seguinte, estoque é armazenado, estoque não há reuso, ou ele desaparece. Tá? Aqui precisa só ter um deles. Entendeu? Ele é armazenado. Morreu. Todo item armazenado, ele é estoque. Ele é um ativo circulante. Não há reuso dele, como um copo descartável. Você usa, tem que jogar no lixo. Também é estoque. Ele desaparece, como água. Você bebeu água, desapareceu. Ele é estoque também. Então a resposta certa realmente letra A. Próxima. Na representação da demonstração do resultado do exercício, o resultado bruto, também conhecido como lucro bruto, resultado é mais novo, digamos assim, é apurado pela subtração entre, tá? Isso aqui é muito comum em DRL, perguntar a sequência lógica das atividades. A resposta certa é a letra D. Por quê? Uma dica que eu vou ensinar para vocês, tá? Uma dica de ouro aqui, para sua prova. Tudo começa na receita bruta. Tá? A receita bruta, eu faço as chamadas deduções, que é o famoso DDIA. Tá? Aí é o desconto incondicional concedido, são as devoluções, os impostos sobre as vendas, tá? São os abatimentos, são os ajustes de perdas sobre clientes, etc. Deduziu? Aí você chega ao segundo resultado, que é a receita líquida. Na receita líquida, você tira os 3 custos. São 3 custos aqui, de produção, de mercadoria e de serviço. Aí você chega ao lucro ou resultado bruto. Lucro ou resultado bruto. Aí aqui você vai tirar despesas e acrescentar algumas receitas. Essas duas são operacionais e não operacionais. Então assim, receita bruta, deduz. Chegou na receita líquida, tira os custos. Chegou no lucro bruto, tira as despesas e acrescenta algumas receitas. Aí você chega ao lucro líquido. Então, você aprende isso aqui, minha gente. Não tem erro não, tá? 90% das provas cobram o início da DRE, que é esse início aqui. Lembrando que esse início é para comércio em geral, tá? Comércio.
Esse comércio geral, pela Lei 4.320, começa na receita bruta, mas se for empresas também, indústrias, pode mudar. Então, o resultado bruto, que é esse aqui, ó, sai da receita líquida, né? E os custos de mercadorias vendidas, que aí é uma dedução da receita líquida. Então, a resposta certa, a letra D de dado, né? Muito boa essa questão aqui. E assim terminamos a resolução da prova de contabilidade da PCRN. Convido a todos que estão assistindo esse vídeo a nos seguir nas nossas redes sociais, tanto aqui no nosso YouTube, né? Você pode já nos seguir aqui, é só clicar aí em inscrever e sigam, dá um joinha aí no nosso vídeo para dar aquela moral. E também, se quiser nos seguir no Instagram e no Facebook, é só você digitar e procurar Professor Paulo Lacerda. Você procura aí o Professor Paulo Lacerda, que teremos o maior prazer de ajudá-los você nessa empreitada aí. Lá tem dicas, materiais, tem quiz, tem muita coisa legal para concurso público e também para a sua cidadania. Tudo bem? Agradeço a todos aí pela presença virtual. Agradeço também aí quem curtiu, compartilhou o vídeo. Fico muito feliz. Você dá uma moral muito grande para a gente aí, beleza? Até mais, galera. Bons estudos e até a próxima.